professor. Pior que eu também não vou ficar na aula de hoje. Eu vim mais pegar informação para a turma. Tá bom. Felizmente tem a Então atividade de urbanismo se não aí que tá tiver ninguém, rolando vou também. gravando. Já tá gravado, né? Tá bom. Vou deixar gravado lá na aula lá. Porque a aula é importante, né? Excelente. Então vamos lá, que é fundação em elementos de fundação em concreto, né? Então as fundações, pessoal, é importante isso daqui, né? Marca texto, né? O que é a fundação a serem dimensionadas, né? Por quê? Todas as cargas da edificação, inclusive o peso próprio, né? Precisam ser determinadas, né? Vai tudo para a fundação, né? Peso próprio, que mais que vai, ó? Dessa forma, as fundações são projetadas após a finalização dos projetos estruturais das lajes, vigas e pilares. É até engraçado porque a gente faz, por último, o projeto da fundação, né? E é o primeiro a ser executado, né? Na hora de execução, a fundação é a primeira a ser executada. Temos aqui uma animação, né? De modelos de fundação. Legal, interessante. Fica vendo, né, o processo aí, né, Robson? Aí a Stack Strauss, né? Então, essa é a estaca Frank, tá? Essa é a estaca Frank, forma um bulbo lá embaixo, ó. Ah, tá. Tem um tubo de aço, né? Depois põe a armadura, né? E depois joga o concreto. Aí a estaca raiz, que é basicamente um reforço que se faz na estrutura, né? O concreto é sob pressão, né? Injeção sob pressão. Muito interessante, né? Olha que legal. Aí coloca a armadura. Você tirou nota boa, Robson? Agora estaca metálica, né? Sim, eu alcancei o objetivo. Ó, 2.500. Então essa última prova não foi legal, não. Se eu não me engano, eu acertei 4 questões. Entendi. 4 questões só. Não, Fiquei até 1.600. meio assustado, viu? Aí ainda teve um colega que acertou 3. Aí foi quando ele ficou naquela situação lá. Mas tô vendo que ninguém entrou aqui. Me parece que Foram bem, alcançaram né? os objetivos. Por enquanto, né? Gravação de perfil metálico aí, né? Eu tenho os vídeos, né, da obra mesmo, mas são muito demorados, né? 20 minutos, 15 minutos fazendo a gravação, né? Mas esse já dá para dar um entendimento legal. Talvez Já. seja até melhor assim, que você tá vendo o que tá acontecendo assim, de forma bem simples e objetiva. Mas com certeza, vendo acontecer, com certeza deve ser mais legal, né, ainda. O problema é que demora muito, né? Aí é a escavação mecanizada, né? Ixi, acho que parou aqui. É a escavação mecanizada, né? Daí coloca a armadura, né? Daí para fazer uma cortina, né?
É exatamente assim, feito lateralmente, para depois fazer a do meio, senão não dá certo, né? Senão não dá certo. Né? Então, as estacas tangentes, secantes, né? E é isso aí. Daí tem mais outra animação lá para frente, né? Que a gente vai ver também. Então, as fundações, né? Dando seguimento aqui, nossa leitura aqui, né? Vou pegar aqui um. Agora sim, meu grupo tá vindo aí, tá para me apoiar, para nos apoiar. As fundações fazem parte, pessoal, da infraestrutura da edificação, né? Tem a superestrutura, né? Que são as vigas, as lajes, os pilares, né? E a infraestrutura, né? Que é a parte de fundações e viga baldrame, né? E são de grande importância, lógico, para a estabilidade das obras, né? Mas olha, aqui tem um detalhe: ó, se analisarmos os custos das fundações, né? E se compararmos com o custo total da obra, as fundações são muito baratas, né? Até porque é um concreto, né? Sem acabamento, sem nada. É o concreto bruto e é mais armadura. Nem tem como ser caro, né? Nem tem como ser caro. Caso haja erro de projeto ou execução, né? Que acarrete em patologia da fundação, como os recalques, né, que vocês já conhecem, não adianta nem, né, explicar o que é o recalque, né? É o adensamento do solo ou uma estrutura, uma fundação mal calculada, né? Então, para corrigi-los, os custos são muito mais altos do que, né, a própria fundação. Né? Então, é melhor fazer já certo, que é barato, porque depois, para corrigir, que tem outros métodos, né, é muito pior, né? Então, por esse motivo, você precisa ter muito cuidado quando executar a fundação em obra. Deixa eu ver aqui, espera aí. Aqui. As fundações são elementos estruturais, ó, que devem, ó, ser dimensionados, isso é importante, para suportar e transmitir para o solo todas as cargas da edificação. Pessoal, quem segura, isso que a gente tem que pôr na cabeça, quem segura a edificação não é a fundação. Quem segura é o solo. O solo, a fundação, só faz uma conversão, né? Uma conversão de tensões para que o solo consiga suportar de uma maneira estável a edificação. Né? Basicamente distribui a carga ou não? Tem uma distribuição. Ó. Ele chega nos pilares, né, que tem uma dimensão limitada. Né? Imagina a hora que você faz na hora que você põe um prego na areia, é fácil, né? Não é? Põe um prego. O que a fundação faz? Ela larga o contato entre o solo, né? Entre o solo e a fundação, né? Você vê que aqui vem o pilar, ele tem uma seção transversal bem esbelta, bem pequena. Se você afundar ele na areia, ele afunda na areia. O que acontece? A sapata larga a base, né? E o que ela faz? Ela aumenta a área de contato. Né? A fundação aumenta a área de contato com o solo, diminui as tensões a um valor que o solo consiga suportar sem ocorrer aquele recalque, né? Aquele recalque é aquele afundamento da edificação. Por exemplo, que o exemplo mais clássico é a Torre de Pisa, né? Lá é um problema de solo e de fundação, né? A Torre de Pisa. As fundações recebem as cargas dos pesos próprios, dos elementos estruturais e também das sobrecargas acidentais. E essas cargas são transmitidas ao solo. Foi o que eu disse, né? Vem pela edificação, chega na fundação, ela faz uma adaptação de forma que o solo consiga suportar, porque o solo ele suporta bem a compressão de uma forma
aceitável, né? Então, por isso que não tem problema, geralmente, nas edificações ainda. E aqui tem uma ilustração, né? Que sai da laje, né? Que a gente viu, vai para as vigas, das vigas vem para os pilares, dos pilares vem para as fundações, e aí o solo faz esse equilíbrio aí dos esforços, mantendo a nossa estrutura, né, nossa edificação estável, né, com segurança e estável. Esse é isso que eu acho que vocês entenderam bem, né? Aqui também, ó, né? Tem aqui, ó, a viga baldrame, né? A viga baldrame é aquela viga que está em contato com o solo, né? E aqui é uma sapata isolada, né? Quando ela é única, assim, é uma sapata, a gente chama de sapata isolada, né? Aqui é outra ilustração que está na nossa apostila aí, né? Ele pega as cargas de vento, neve, né? Laje, cobertura, pessoas, tudo vem para cá, chega no pilar, ó, tudo vem para o pilar. E no pilar aqui a fundação faz essa equalização, né? Faz essa equalização para que o solo consiga absorver os esforços aí, né? Então, existem diversos tipos, né? Aí já vamos entrar. Existem diversos tipos de fundações, né? E cada tipo é indicado para uma determinada aplicação, e essa aplicação envolve diversos fatores, né? Entre os pontos principais que influenciam na escolha das fundações, podemos citar, que ele já dá esse ênfase aí para vocês, né? Que é as obras vizinhas, né? Não obras vizinhas, não é das obras, das edificações vizinhas, né? Você vai fazer uma nova, já tem um monte de casa em volta, né? Então, você precisa ver se essas residências vão conseguir se manter intactas na hora que você cravar uma estaca para a sua obra. Porque as estacas, elas provocam grandes vibrações, né? E, às vezes, a casa do vizinho já tem 50 anos, pode ter algum tipo de empecilho. Então, as edificações vizinhas pode determinar que você mude, né? Eu mesmo já fiz vários relatórios sobre cravar estaca, então tinha um monte de casa do lado, né? Eu fui lá, fiz um relatório fotográfico de todas as casas para que pudesse ressarcir os proprietários, né, de eventuais danos. Também não ia reformar devido a um problema que já existia. Por isso que é bom fazer esse relatório fotográfico aí, né? Então, tem as vizinhanças, né? As cargas que a fundação terá que suportar, né? Se for uma obra muito grande ou uma obra pequena, né? Outra coisa importante é a resistência que solo tem lá. Tem areia, uma argila arenosa, uma argila saturada, né? Que é com água ou não. Daí tem que saber também o solo. E essa verificação do solo, né? Aí se faz a gente usa a sondagem, né, para verificar qual é o perfil do solo. E a profundidade também do lençol freático, que nós já falamos também, né, que é o nível de água. Às vezes você faz uma escavação de 1 metro, você já acha água. 3 metros, às vezes você já acha água. E isso influencia na tua fundação e na tua obra. Limitações da vizinhança, né, ó. Existem canteiros de obras que são rodeados por residências antigas. Então, tem que ter essa precaução aí, né? Nesses casos, é necessário empregar metodologias executivas de fundações que não gerem muita vibração, evitando o aparecimento de manifestações patológicas nas edificações vizinhas, né? Além disso, deve-se primeiramente visitar a obra
para verificar as existências de alagados e afloramentos de rochas que podem prejudicar a implantação da obra, lógico. Antes, inclusive, do projeto, você já vai fazer uma visita no local, né? Para ver que, né, se tem, às vezes, tem água na superfície. E estudar o solo também, né, professor? Vai ter que ele vai fazer uma sondagem também, tem que estudar o solo, fazer uma sondagem, ver se tem afloramento rochoso, né? Às vezes tem rochas, lá você vai cravar uma estaca pré-moldada e o solo é rochoso, e aí, como é que vai fazer? Vai quebrar a estaca, né? Então tem que fazer a sondagem como a Kelly disse aí, né? Para estudar o solo, né? Cargas também, então o solo, cargas também, né? É importante ter noção das cargas, né? Então, o projeto estrutural que vai definir quais cargas serão repassadas para a fundação, né? Sendo que o solo deve ter a resistência e rigidez necessária para não sofrer ruptura, né? Como não apresentar deformações excessivas, que seria o recalque, né? Porque tem recalques de solos argilosos, saturados com água, completamente com água, que demoram 100 anos para aparecer um recalque, né? Que é devido ao adensamento da argila, né? Então, você tem que também pegar uma amostra, levar para um laboratório de controle tecnológico de solo, daí eles vão fazer um ensaio tridimensional ou um ensaio edométrico, né? Que são os ensaios que verifiquem vão verificar como o solo vai se comportar sob os carregamentos das fundações, né? Então, muitas vezes em obra, eu estou falando muito, eu não deveria, porque a aula tem 100 slides, mas eu também não posso me negar a falar, né? Muitas situações, a gente faz a fundação, a gente já aplica uma carga antes da obra para ela já sofrer o recalque. Entendeu? A gente já aplica o esforço, fez a fundação, já põe um carregamento para ela já começar, antes de você fazer sua edificação final, para ela não ter recalque nenhum depois de 10 anos, 5 anos, 15 anos, né? Então faz um carregamento prévio. Então vamos lá. As características do solo, né? Resistência do solo e profundidade do lençol freático, né? Existem ensaios geotécnicos, acabei de falar, que podem ser realizados para determinar essas características, né? Que é o edométrico e o ensaio de cisalhamento horizontal, né? Ou tridimensional. Esses ensaios são importantes, pois existem fundações que não podem ser executadas abaixo do lençol freático, né? O lençol freático é o nível de água. Aqui é um rebaixamento, um exemplo de um rebaixamento, eles estão fazendo esse talude aí, ó, e aqui fica acolhendo a água, né? Oi? Fala um talude. É um talude aqui. E aí fica bombeando, tá vendo? Retirando a água para não acumular água aqui, porque eles estão trabalhando numa fundação nessa área, né? Então a água vem descendo por aqui, eles ficam bombeando aqui direto a 24 horas, né? E aqui eles vão trabalhando, né, nas fundações aí. Então esse é o rebaixamento. Eu vi também naquele túnel que eu já conversei com vocês, ali no Rodoanel, que também lá dentro ele vai escavando e já vai, né, uma coisa assim fantástica, né? E meio assombrosa, né? Entrar naquele túnel assustador. Porque senão o solo pode ficar encharcado e descer tudo isso aqui, né, professor? Descer tudo a terra. Sem dúvida. Essa obra do Rodoanel, eu moro próximo, é incrível de ver mesmo. Eu acompanhei lá uns túneis lá. Oi? Falando com sua visão de técnico de segurança, eu já estou sentindo falta de algumas coisas ali. Não me parece que tá muito de acordo esse buraco aí sem as especificações de segurança, assim, sabe? Só visualmente aqui, né? Não sei chegando mais perto, mas não me parece que tem a proteção nessas barreiras aí, não, hein? Eu acho que não deve ter mesmo, viu? Construção civil é meio
não é muito... Meio complicado. É complicado, pessoal, é complicado. Aí, então, já vem a sondagem, né? Para análise da resistência do solo, né? O mais utilizado é o Standard Penetration Test, né? Que é o ensaio SPT. Outro aspecto que deve ser considerado está relacionado com o tipo de solo, pois existem metodologias que são mais indicados para solos argilosos, por exemplo, né? Nós vamos ver aqui. Aqui é o ensaio, eu coloquei, não tem, né, na apostila, mas eu pus para a gente só dar uma... Não sei se vocês viram o ensaio SPT. Vocês viram o ensaio SPT? De sondagem? Não, ainda não. Ah, tá. Então, esse trado, ele vai penetrando no solo e vai, o quê? Retirando as amostras, né? E as amostras são sendo recolhidas, né? Conforme a profundidade. E daí A vai ser... professora Thaís já mostrou pra gente. Já, né? É essa retirada que a gente fez aula com ela, referente ao solo, né? E ela mostrou pra gente, vai tirando as espécies da terra para fazendo análise, né? Aí quanto mais vai abaixando, mais vai se analisando o solo para ver se ele tá poroso, se ele tá com mais umidade ou não. Inclusive determina exatamente isso, determina o nível da água, né? Determina o nível do lençol freático aqui, né? O lençol freático, nível de água aqui. E daí também vai já fazendo o número de golpes que é dado para penetrar esse amostrador, né? Porque aí já vai formando a resistência do solo também. Então, ó, aqui, ó, é um martelo de 65 quilogramas, cai repentinamente, né, repetidamente, de 75 centímetros de altura, né? E vai colhendo, né? E vai colhendo aqui no amostra, né? Pelo amostrador. Aqui, o amostrador ele já vai... Então, assim, faz o ensaio para ir vendo a resistência, para depois você escolher o tipo de fundação, né? Você vê a importância do ensaio SPT. Ele que vai definir se você vai poder usar uma sapata isolada, se você vai poder ter que usar um tubulão, se vai poder ter que usar um perfil metálico, uma estaca pré-moldada, né? A classificação das fundações se dá pela classificação, né? Classificação das fundações se dá pela profundidade na qual ocorre a transferência de carga da edificação para o solo, né? Como é que é essa profundidade, né? Então, ó, as fundações são consideradas rasas ou superficiais, né? Quando falar aquela fundação é rasa, quando a transferência da carga se der nos primeiros 3 metros de profundidade. Então, temos, né, se a sua sapata isolada estiver até 3 metros de profundidade, então a gente fala que é uma fundação rasa, né? Fundação rasa. E profunda, né, fundação, quando as profundidades forem maiores do que 3 metros, né? Então, nós temos as rasas e as profundas, né? Porque tem outra aqui. Aí eu coloquei também isso aqui, não tem, mas eu coloquei. Então, as fundações em geral, elas são, aqui pode ser as rasas, né? Ou superficiais, né? E aqui as profundas. Então, na superficial, ela pode ser direta, né? Ou radier. A direta é quando tem aquela base bem alargada, né? Que são as sapatas, né? Ou o radier, que é uma laje, que a gente vai ver também aqui, que é uma laje que fica apoiada. Não é uma laje, mas é a formação geométrica, né, de área, como se fosse uma laje. E daí, nas profundas, nós temos as estacas, né? Que temos as estacas pré-moldadas, que já vem moldada da fábrica, né? Ou não, ou da natureza, como a madeira, pré-moldada em aço e em concreto, né? E tem aquelas, como nós vimos já no vídeo inicial,
as moldadas no local, né? Que é as estacas Strauss, Frank, escavada, a broca, estacão e os tubulões, né? Essas são as moldadas em loco. Vamos lá. Podem ser consideradas sapatas diretas. Vamos dar uma. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui essa direta, né? Podem ser consideradas diretas, né? Quando, né? A transferência da carga se dá pela base da fundação, né? Como eu falei, você tem aquela sapatinha que a gente vê sempre em ilustração, aí quando a pessoa quer fazer, né? Desenhei mal pra caramba aqui, mas tá, né? Acho que deu para entender, né? Aquela basezinha largada, então, essa daqui é o que? É a direta, né? E ela se dá pela base, ó. É a base, né? Indireta, né? Essa é a direta, e indireta, quando a transferência da carga se dá principalmente pelo atrito lateral, né? E tem uma pequena contribuição na ponta da estaca, que é aquela estaca, né? Que é a estaca, né, que a gente vê cravando pré-moldada. Nessas estacas, pessoal, isso é importante vocês saberem, a transferência de força se dá pelo atrito lateral, tá? E não pela ponta da estaca. Certo, arquiteto? Tem, né? Então, na estaca, que crava a estaca lá, né? O esforço é pela superfície, pela área lateral da estaca, né? Você tem a estaca lá, ó, né? É essa área que dá a resistência. É por isso que ela é indireta, pela área lateral. Enquanto que a direta é pela o quê? Pela base da fundação, né? Quando é direta, é pela base da fundação, né? E as estacas são pelo atrito lateral que segura, né? Na hora que vai cravando, ó, na hora que crava, o solo vai segurando aqui, ó, né? O solo vai segurando. Tá? Isso é interessante saber, né? E as fundações superficiais são os blocos, né? As sapatas e os radiers, né? Enquanto que as fundações profundas, né? Que são aquelas com mais de 3 metros, são as estacas e tubulões. Então, nessas fundações, né, a transferência de carga se dá, né, nos primeiros 3 metros de profundidade. E a carga da edificação é transmitida diretamente pela base da fundação ao solo, né? Sendo desprezada qualquer outra forma, né? É aquela lá, né? Que vem aqui por baixo, né? Então, é pela base da fundação quando ela é direta, né? Por esse motivo, né? Aqui, será? Por esse motivo, além dessas fundações, tem um problema aqui, serem classificadas como rasas, também são classificadas como diretas, né? Além de serem rasas, elas são classificadas por diretas, porque é pela base que é feita a transferência de carga, né? E aqui temos umas vigas baldrames aí, né?
como superficial. Aí, né? E aqui tem as sapatas isoladas, estão aqui embaixo desses. E aqui tem esse desenho esquemático na apostila de vocês, né? Como eu falei, a carga vem de toda a edificação pelo pilar, né? Pela estrutura, chega aqui no elemento de fundação, né? Elemento de fundação, nível do terreno, nível de apoio da fundação, e aí essa carga é distribuída por esse alargamento de base aqui, ó. Alarga a base, né? Lembrando que tensão é força sobre a área. Se alarga a base, você diminui a tensão, né? Se aumenta a área de contato aqui, ó, você diminui a tensão até um valor que o solo suporte essa tensão de compressão. Por isso que não afunda, né? Por isso que se mantém estável, né? E seguro, né? Então, aqui é um desenho esquemático da fundação rasa, né? É rasa porque ela está menos de 3 metros aqui, né? Menos de 3 metros. Agora, os blocos são elementos isolados, né? Agora falando em bloco, né? São elementos isolados de fundações superficiais que não são armados, né? Pois são dimensionados para que o próprio material em que o bloco for executado resista às tensões, que é, por exemplo, aqui, né? Que é um bloco. Né? Aí é um bloco, certo? Eles podem ser executados de diversos materiais, né? Eles podem ser de concreto, né? Tijolos maciços também para baixas cargas, ou pedra também, né? Antigamente era pedra, né? Era com pedras, né? As fundações em blocos normalmente são utilizadas quando a camada resistente do solo está entre 0,5 e 1 metro de profundidade. Porque sempre lembrando, né? Você não vai chegar lá e vai fazer a fundação direta, né? Você tem que ver, né? Se o solo, quanto ele suporta de tensão, né? Dependendo da capacidade de absorção de carga, você pode usar a sapata isolada, pode usar o bloco, né? Pode usar uma sapata corrida, um radier, mas dependendo, se não atingir a tensão que você precisa para segurar a tua edificação, você vai ter que, às vezes, cravar 20, 30 metros uma estaca, né? Porque, lembrando que a estaca, ela pega o quê, ó? Ela pega a resistência na lateral, né? Então, se você cravar 20 metros, olha quanto de resistência vai pegar, né? Vai a tua estaca absorver, né? Por isso que tem 20, 30 metros. O solo não tem resistência nenhuma, você precisa cavar estaca com muita profundidade, né? Eu já vou falando antecipado, né? Existe também, ó, os blocos, ó, estamos falando ainda das fundações superficiais, em que a profundidade deles são menores do que 3 metros. Né? Então, ó, existem também os blocos corridos, né, que são mais utilizados em construções de pequeno porte, né? E têm as mesmas características de blocos, porém são utilizados de forma contínua imediatamente abaixo. Quer dizer, aquela, né, é como se fosse, né, e daí vai subindo o quê? Vai subindo a alvenaria em cima dele aqui, ó, né? Então, esse aqui é o bloco corrido, né, ou sapata corrida também, né? Outro tipo de fundação reta, né, rasa, né, e direta, né, rasa e direta, são as sapatas, né, as quais são executadas em concreto armado, em que o concreto tem a função de resistir os esforços de compressão e o aço os esforços de tração. Isso vocês lembram, né?
é concreto armado, porque quem resiste à compressão é o concreto e quem resiste à tração é o aço. Então, nós estamos falando aqui das sapatas, né? Então, ela tem armadura dentro, né? Vamos ver aqui. Existem diferentes tipos de sapatas, entre elas, sapata isolada, né? Sapatas isoladas, corridas e associadas e alavancadas, né? As sapatas são aquelas, volto a lembrar, tem até ilustração, mas já vou, né? Essas são as sapatas, né? Essas são as sapatas, né? Aí tem o nível aqui do solo e o solo está aqui, né? Essas são as sapatas. E vamos lá. Aqui tem uma sapata corrida. Aqui é a sapata corrida, ó, pessoal, ó. Né? Aí a sapata corrida. Ela corre, corrida porque ela corre, né? Ela é contínua, né? E aqui já vai subir, né? Alguma outra, ou alvenaria armada, pelo jeito aqui. E aqui, pessoal, é a sapata isolada, ó. As sapatas isoladas são essas daqui, né? Não tem ligação entre elas, né? Não precisa dessa ligação, né? Tá? A sapata isolada é aquela que tem a função de transmitir a carga para o solo de um único pilar, né? Tá, aqui você tem um pilar, ó. Você tem um pilar aqui, ó. E ele transmite, aqui tem a armadura para resistir os esforços de tração que acontecem aqui. Você vê que como alarga, né? Alarga para fazer, para o solo suportar o esforço que vem aqui, né? Tensão é força sobre área. Se aumenta a área, está embaixo no denominador, a tensão diminui aqui. Então, por isso que tem esse alargamento de base. Então, geralmente, embaixo da sapata, você faz uma base de concreto magro ou põe um lastro de brita, né? Ou põe um lastro de brita aqui. Para quê? Para evitar a exposição da armadura à umidade, né? Que possa ocorrer a manifestação patológica, né? Então, essa é a sapata isolada, que é muito usado na arquitetura, que é representar que a fundação faz essa sapatinha aí, né? Aqui tem a sapata corrida, ó. São usadas de forma contínua, né? E já sobe daí as paredes aqui direto em cima, né? Porque não pode, a pessoa não pode subir a alvenaria direto no solo, afunda. Tem que ter uma fundação, ou uma viga baldrame, ou uma sapata corrida, daí você pode subir. Aqui tem a viga alavancada, ó. Nossa sapata alavancada, né? Que são utilizadas nas condições de divisa. Olha, que você tem a divisa, né? Vou fazer aqui uma plantinha, se bem que você está ruim de desenhar aqui, ó. E daí você vai fazer a tua casa na divisa, a tua alvenaria aqui, né? Só que a fundação, ela é assim, né? Como é que você vai fazer a fundação? Você não pode invadir o vizinho, né? Aqui é o teu vizinho. Aqui é a propriedade sua. Como é que você vai fazer dessa parede a fundação se você não pode fazer a fundação no terreno do vizinho? Então, você usa o quê? A sapata alavancada. Ela vai ficar fora do centro do pilar. E quando ela fora do centro da sapata. E quando ela fica fora do centro da sapata, o que acontece? Ela gira, faz um momento e tende a fazer o quê? Subir esse lado da sapata. E aí, o que faz? Você tem que travar com uma viga alavanca aqui, ó, que é amarrada numa outra sapata lá, apenas para deixar ela equilibrada, né? E não acontecer isso na sapata de levantar. Então, você tem que travar ela com uma viga em outra sapata lá. Essa é a ideia. Geralmente, em sapatas de divisa, né? Em condições de divisa. Nesse caso, ó, utiliza-se uma viga alavanca, que é essa daqui, ó,
entre essas duas sapatas. Bom, de uma forma geral, as sapatas são indicadas, ó. Quando eu vou usar sapata? Nossa, estou sem voz. As sapatas são indicadas para terrenos onde o solo é estável e com boa resistência nas camadas superficiais. Né? Na hora que você fizer um ensaio lá, não, esse solo tem uma boa resistência. Então, você vai poder fazer a sapata, fundações superficiais em sapata, por exemplo. As principais vantagens de utilizar sapata é que ela é barata, né? Baixo consumo de concreto, rapidez na implantação, facilidade de execução, porque não usa nada especial, né? Não precisa de equipamento, não precisa de martelo, não precisa, né, de mão de obra especializada, ficar procurando a profundidade da cravação da estaca, né? Ela é mais barata, né? A sapata do lado. Agora vamos entrar nessa questão aqui, né, do radier. Os radiers são similares às lajes, porém eles estão apoiados no solo, né, e não em vigas, né? A definição de laje, a laje são elementos estruturais de área, né, de plano, apoiada nas vigas. Só que, nesse caso, ela é apoiada no solo, então ela não é uma laje, né? Ela é uma fundação. Ó, e no radier, vocês podem olhar aqui, que é a laje, está aqui do radier, né? Nela já se apoiam todos os pilares, né? Diretamente nela, porque é feito um cálculo, né? É feito um cálculo e um dimensionamento da armadura, da armação do radier, né? E aqui tem, olha, uma das dificuldades, já fiz também de radier, uma das dificuldades é que na hora que você vai fundir o radier, você já tem que deixar posicionado o esgoto, sem ter nada, né? E se a pessoa, né, cometer um engano, ela vai mexer em todas as dimensões de todos os compartimentos lá dos ambientes, né, internos, né? Então, a posição vai ter que ser precisa do ponto de esgoto. Se ele tira um pouquinho fora, de repente, por exemplo, o vaso sanitário vai ficar junto da parede, não vai ficar no meio, ou, né, vai ficar deslocado, né? Porque daí vai ter que começar a empurrar ambientes, né? Essa é a maior dificuldade na execução das... Professor, Oi. para mim o radier era mais utilizado na questão de calçada, mais nessa área, assim, área externa, para jardim. Não imaginei que fosse feito para aguentar a estrutura assim no solo. Não, é fundação, no máximo 2 pavimentos também, viu, Ah, Kelly? tá. Entendi. Porque até por conta mesmo de resistência, né? De não subir o solo ou de... Não, então, ela é bom também quando o solo é ruim, é bom fazer o radier, se você está fazendo uma casa térrea, né? Se você está fazendo uma casa Entendi. térrea Eu imaginei mais por conta disso mesmo, casa térrea, que e não... o solo também não é muito bom, você pode usar um radier que dá certo, viu? Entendi. Tá bom, legal. Legal saber. Então, o radier é utilizado, né? Aqui fala, quando as edificações se encontram em locais onde o solo, aqui, ó, tem baixa resistência para utilização de sapata, né? E é para edificação de baixa carga, não dá para fazer prédio, não dá, nem pensar, né? Como a tensão é igual à força, aqui, ó, que eu falei, né? A tensão é força aplicada sobre a área, aumentando a área da fundação, distribuem-se as cargas aplicadas, reduzindo a tensão do solo, né? Tenho uma foto aí. Para a aplicação dessa solução em fundação,
o lençol freático precisa estar abaixo do nível, né, da execução do radier, senão você vai trabalhar no barro, né? Se o lençol freático estiver alto, como aqui nós podemos ver. Ó. Aqui é o começo, está vendo? Aqui está fazendo um radier. Aham, tô vendo. Então, aqui eu tenho que locar direitinho, ó, já tem que ter as linhas. O esgoto, tudo, né? Porque se sair em lugar errado, ele vai mexer, alterar todas as medidas, as dimensões, as áreas dos ambientes lá dentro. Nossa, Né? pensa o trabalhão que não dá se um Não, cano sair errado. não Você vai dá. começar a furar isso aí, vai começar a rasgar o que você acabou de fazer. Não, e tem a Complicado. questão. Então, tem a questão também que não pode ficar quebrando uma estrutura, né? Olha como é que ela fica aqui, ó. Exatamente. Porque ela vai começar a trincar, rachar todo. Olha aqui, ó. Esse é o radier, ó. Imagina começar a quebrar tudo isso daqui de concreto armado. Ela Nossa, fica assim, ó. eu penso o prejuízo. Não, não dá, não dá. Acontece erros que eles acabam até depois compensando nas medidas dos ambientes, né? Sim, imagino. Mudando as paredes, no caso. Mas tem alteração, né? Mas é uma lajona que fica apoiada no piso mesmo, né? É uma laje grande. Vamos ver aqui. Agora já acabamos, né? Fundação rasa, né? Ou direta, nós vimos a sapata corrida, o radier, o bloco, né? Então, estão a 3 metros, até 3 metros de profundidade. Então, vimos todo tipo de sapata, de fundação direta ou rasa. Né? Agora estamos iniciando na fundação profunda. Então, vamos lá. Segundo a norma NBR 6122, né, as fundações profundas são elementos que transmitem as cargas provenientes da construção para o solo em profundidades maiores do que 3 metros. Né? Então, passou de 3 metros, já é uma fundação profunda. Quando a carga é transmitida para o solo por meio da ponta da área lateral. A área lateral da estaca, pessoal, é chamado de fuste, tá? O fuste da estaca, né? Aqui é o fuste. Você tem a estaca lá, né? Aqui é a ponta, aqui é o fuste, né? Fuste da estaca. Ou, né? Então, ela pode ser transmitida pela base, pela área lateral, por ambas, né? Então, as fundações também são classificadas como indiretas, né? Então, eu fiz uma fundação indireta, então você sabe que é uma fundação profunda, né? Nas fundações profundas, o comprimento é significativamente maior do que sua seção transversal. Né? É uma agulha, né? Uma agulha que a gente vai cravando lá para adquirindo resistência. Aqui tem esse esquema que tem na apostila, né? Aqui, ó, vai cravando aqui, tem uma tensão de ponta aqui, mas é muito pequena, mas tem, né? E aqui a tensão lateral, que é a resistência mesmo, é obtida pela tensão lateral, né? De cisalhamento, uma tensão lateral aqui. Feita essa cravação, né? Aqui é o bloco, a gente chama o bloco de coroamento, né? Faz um bloco aqui, ó, um bloco de fundação, um bloco de coroamento das estacas, né? Que a gente chama também. Porque tem algumas situações que você precisa cravar, para dar resistência, você precisa cravar várias estacas no mesmo lugar, né? A uma distância delas, né? E daí você faz um bloco de coroamento aqui, ó. E daí daí chega aqui o teu pilar, né? E aqui são as estacas, né? E o bloco, esse é o bloco de coroamento, que vai transmitir os esforços que vêm do pilar, né? Para cá. As fundações profundas são utilizadas quando o solo não tem resistência para suportar as cargas da
edificação sem grandes deformações, né? Nos primeiros 3 metros, né? Você vai lá, verifica, não, os 3 primeiros metros, se eu usar uma sapata isolada, vai dar um recalque muito grande, então eu não posso usar. Então, eu vou ter que usar a fundação profunda, né? Ou também quando se tem, ó, limitação quanto à profundidade do lençol freático, do nível d'água, né? Você não consegue trabalhar, não conseguiu fazer a drenagem, né, do lençol freático, no rebaixamento do lençol, então você achou melhor cravar uma estaca. Aí começa a falar, né, aí eu só questiono, né, essa apostila, agora eu questiono um pouquinho, gosto muito dela, porque ela falou tanto tempo em tubulão, né? Ela falou muito em tubulão, só que a tubulão é para altíssimas, para ponte, entendeu? E ela falou até do tubulão em ar comprimido, que é proibido na maior parte do mundo e ainda no Brasil é permitido, entendeu? Porque o ar comprimido, as pessoas têm que entrar, ficam sujeitas a 10 atmosferas e não é bom para a saúde do trabalhador, né? E é proibido no mundo inteiro, mas no Brasil ainda é permitido, né? E aqui na apostila ela falou muito do tubulão. Ó, Como, tubulões... né? Oi? Como no Brasil, né? Vou te dizer, Inacreditável, né? inacreditável. Proibido no mundo inteiro tubulão ar comprimido, no Brasil ainda pode. É complicado. E o pior é que tudo tá em torno, né? Meio ambiente, saúde, é tudo. Não posso nem falar, né? Os Precisamos interesses, né? estudar, os É mais interesses. barato você fazer um tubulão ar comprimido do que fazer uma obra com outra metodologia, uma escavação, um aparelho importado, entendeu? Sim, sim. Então, bom, não falei nada, vou ter que... Vamos estudar, vamos estudar. Então, os tubulões são fundações profundas, né? Que possuem base alargada para transmitir a carga dos pilares ao solo, né? Então, ele é uma fundação profunda, né? E olha aqui, são coisas imensas. Aqui, ó, são coisas, os homens ficam de pé aqui trabalhando, para você ter uma ideia, né? Geralmente é ponte, coisas muito grandes, né? Barragem, né? Eu achei que ela se dedicou muito a isso. Você vai ver, ela se dedicou muito a tubulão, mas né? Não deveria. Bom, não faz mal. O bloco aqui é a parte de coroamento, o bloco de coroamento, a altura do fuste, né? A altura da fundação e a altura aqui da base, né? E aí isso é um tubulão, é coisa imensa, né? Eu vou falar mais aqui, vamos lá. Aqui é um buraco de um tubulão, olha o cidadão lá embaixo. Ó. Opa! Olha o cidadão aqui embaixo, ó, dá para ver ele lá. Ó, né? A escavação para a construção dos tubulões, ó, pode ser manual ou mecânica, né? A profundidade deve ser suficiente para encontrar o terreno firme e resistente. Robson, o que você me diria disso, Robson? Você que é técnico de segurança. Tem coisas que na construção é na hora que o técnico foi almoçar que isso acontece. Os tubulões mais utilizados são o tubulões a céu aberto, né, que é esse daqui, é um tubulão, vai escavando como se fosse um poço, né? E o ar comprimido, né? O ar comprimido é quando ele vai escavando aqui como se fosse um poço, mas daí ele encontra água, né? Daí ele tem que comprimir toda, que é o pneumático, ele joga ar aqui dentro constantemente. Vocês já devem ter visto obra com isso, né? Que é umas campânulas que fica na obra lá, umas caixas de aço assim, ó, que você vê por cima geralmente dos tapumes, ó. Não sei se vocês já viram isso. Isso é uma campânula, ela está fazendo um tubulão a ar comprimido, aqui injeta ar, aqui é uma atmosfera altíssima para expulsar a água daqui, ó. E daí, porque a base alargada, ó, deixa eu mostrar aqui para você voltar aqui, ó.
Essa base alargada ela é escavada manualmente, não tem equipamento que faça isso. Por isso que o cidadão entra lá para fazer escavar essa câmara aqui. Ó, né? É um absurdo, né? Parece aqueles minérios clandestinos. Não é muito artesanal. Imagina o risco de desmoronamento que tem isso daqui. Nossa, tamanho. Uhum. Ó, o tubulão a céu aberto é utilizado em terrenos acima do nível de água, né? Suas partes estão nomeadas na figura a seguir, né? Eu acho que é aquela que eu pus já, né? Vale destacar que, de acordo com a NR18, ó, tem até norma, a NR18, né? O diâmetro dos tubulões, né, a céu abertos escavados manualmente deve ter pelo menos 80 centímetros, né, para que o operador possa trabalhar livremente, né? A pessoa, Senão a pessoa 80, não desce, né? poxa, Poxa 80 vida. centímetros, então 80 centímetros é uma boa medida, né? Ah, os gordinhos nem pensavam em fazer esse serviço. Gente, é um absurdo. É o que eu falei, a norma regulamentadora 18, ela fala bastante sobre isso aí. Uhum. A NR18, né? Sobre segurança, né? Trabalha em construção civil. É. Aqui, ó. Aqui tá, ó. Ele fala. Como é que, ó, sabe? Olha como é que é bem. Pega um baldezinho e vai É tirando. artesanal total, né? Um É, absurdo. parece estar procurando o ouro, né? É. E faz a escavação manual, chega aqui e vai tirando o baldinho, né? Daí joga a armadura, lança o concreto, né? É para altas cargas isso daqui, pessoal. Geralmente, hoje em dia é mais para ponte, viaduto, ponte ferroviária, ponte rodoviária, né? Gente, como que faz um trabalho desse manual para uma ponte? Eu É. fico inconformada. Porque existe também os casos de pessoas que fazem isso de poço artesiano, né? É, E isso geralmente já vi em alguns lugares de sítio, essas coisas, e mesmo assim é um risco tamanho, né? Se a é. pessoa não sabe fazer. Agora você imagina um trabalho desse manual para fazer uma Ah, ponte, aí chega a morre ser muita gente, vergonhoso, viu? né? Mesmo Morre assim, muita gente, sim, viu? E hoje tem equipamentos, até tem uma ponte que estão fazendo claro. aqui, tem vai escavando lá, né? Vai tirando rocha, Uma escavadeira, né? Tem aquelas é, escavadeiras é, pivô que geralmente faz esse tipo de fundação, né? uhum. O problema depois é fazer esse alargamento aqui, aí o homem precisa descer, né? Mas também acho que não poderia ter outro jeito. Não usa no mundo inteiro isso, mais, Então, né? Ó, e morre muita gente, viu, pessoal? Existem risco quanto à execução dos tubulões, né? Por quê, ó? Pode também a pessoa estar lá, encontra gases nocivos lá, né? Metano, né? sim. E a pessoa não percebe, desmaia lá, morreu, né? Ele pode levar a óbito o operário que estiver dentro do tubulão. Mercúrio, gás e um monte de aditivos que tem no solo. Ainda mais Tá porque ele vai estar passando por quantos metros para fazer isso? a 10 metros, 15 metros. É bem profundo. Além disso, dependendo do tipo de solo, ó, como os poucos coesivos, né? Ou arenosos. Areia, você vê, a areia, quando você pega, ela não. Né, o solo coesivo, não sei se vocês viram, aquele que você. Argila, por exemplo, é coesiva, ela fica. Se amalgama, faz o amalgamento dela, ela fica naquela forma, né? Ó, pode ainda haver o risco de desmoronamento do furo, né? O que coloca em risco a vida do operário. Por esse motivo, deve tomar-se muito cuidado para essa fundação em tubulão, né? Por isso que eu achei que ela se dedicou muito aqui, né? A roda. Agora ela vai ainda entrar no tubulão a ar comprimido, né? Ó, por sua vez, são utilizados quando o nível do lençol freático é alto e é difícil de realizar o rebaixamento do lençol freático, né?
e colocando a abertura, né, a escavação em risco de desmoronamento. Olha aqui, ó, a profundidade máxima de tubulões de ar comprimido é de 30 metros abaixo do nível de água, né? Senão, a pressão que tem as campânulas não consegue expulsar a água. Não é nem por causa da vida humana, é porque não consegue expulsar a água. Nossa, que absurdo. A Para gente operar... vai lendo, mas não parece que se está normal aqui, conforma. né? É, Para operação na construção de tubulões a ar comprimido, devem ser respeitadas as normas de segurança na NR15, anexo 6, né? Salubridade. Insalubridade. Eu não pus, eu tenho uma foto da campânula aqui, será que não tem? Tenho aqui, mas não. Para mostrar para vocês aí. Vocês já devem ter visto na obra aí, na obra aí. Vamos ver se... essas daqui, ó. Você já deve ter visto em obra isso daqui, ó. O que aconteceu aqui? Ah, não. Cancelar, vou botar lá. Tá dando para ver isso aqui, ó? Aqui em obra. Você passa na obra, você vê isso daqui, ó. De vez em quando você vê atrás do tapume, né? Você vê um cilindro lá de aço, é porque lá está tendo uma fundação a ar comprimido. Olha o cidadão aqui dentro quase morrendo aqui, ó. Enxergaram aí? Enxergou aí, Kelly? sim, coitada da pessoa lá embaixo. Né? Mas ela fica tudo deformada, né? Porque Sim, não tem ele, espaço. Ele não, e tem que daí ele cavar tem o que descer espaço, né? devagar, né? Ele tem que descer, vai aumentando a pressão, né? Para ele se acostumar. Porque se aumentar de uma vez, estoura o tímpano, morre, né? Sim, sim. Então ele vai um período se adaptando, né? Nossa. Vamos lá. Você precisa saber quais os tipos de fundações são suas aplicações, né? Limitações e cuidados, pois tem atribuição para executar a obra, né? O que inclui confecção das fundações, né? Então, você tem que saber conhecer os tipos de fundação. Aqui ele está fazendo uma emenda aqui em soldagem, né? Numa estaca metálica, né? Então, vamos lá. As estacas, né? Ó, são elementos de fundação caracterizadas por uma pequena seção transversal e um grande comprimento. Existem diversos tipos de estacas, né? E sua classificação pode ser de acordo com o seu processo de execução, né? Então, as estacas são divididas moldadas em loco ou cravadas, né? Não gostei daí, não. Aqui poderia ser moldadas em loco ou cravadas ou pré-moldadas, né? Pré-moldadas, né? As moldadas em loco, você faz a abertura e joga o concreto. A pré-moldada vem da fábrica e vai cravando com martelo pneumático, né? Então, as estacas cravadas podem ser pré-moldadas de concreto, né? De madeira ou metálicas, né? E são cravadas a partir do uso de bate-estaca, né? Aqueles bate-estacas que vocês já conhecem, né? Vamos lá. E o processo de cravação, como a gente tem falado, gera vibrações que podem causar manifestações patológicas nas obras vizinhas, né? Os problemas que nós temos aí. Quando se optar por estacas cravadas, deve-se tomar cuidado com as obras da vizinhança e fazer o que eu disse, um laudo fotográfico. Isso tem que fazer mesmo. Vai cravar, você tem que
Deu que você vai destruir dos vizinhos lá para depois ressarcir. Então, a estaca pré-moldada de concreto apresenta uma boa resistência, né, quando é de concreto, e permitem prévia inspeção do material, né? Então, a estaca pré-moldada, ela foi moldada numa fábrica, então teve controle tecnológico do concreto, do processo de fabricação, controlou medidas, uma série de coisas, controlou se teve trinca, se teve problema, né? Então, ela vem em melhor qualidade, né? Por serem construídas em locais controlados, né? A qualidade dos materiais é maior. As estacas de madeira, por sua vez, são recomendadas para solos com granulometria fina e pequenos comprimentos, nos quais o nível da água é estável, né? Já vamos falar mais sobre isso aí. E essas Ah, estacas né? a gente vê bastante, né, professor? Como é que é? Essas estacas a gente vê bastante nas obras, né? De madeira? Isso. Vê. É bem utilizada, né? Você vê em Veneza, né, tem estacas com mais de 200 anos lá, que estão Sim, intactas até hoje, né? Então, sim. eu já fiz estacas de madeira num cais do Porto, né? No Yacht Clube de Santos, ali eu não sei se comentei, ali em Angra dos Reis, né? O cais do Porto eu Ah, fiz ali em madeira. e a Porque madeira tem uma grande resistência com essa densidade de água, né? aliás, se ela ficar imersa o tempo todo, ela é infinita, a duração dela é infinita da madeira. Mas Legal, né? ela tem que ficar o tempo todo imersa na água. Não pode, que nem ele está falando aqui, ó. O nível da água é estável, porque se você cravou a estaca de madeira, de repente o nível da água está aqui. De repente o nível da água muda para cá. Então essa parte ficou úmida, vai fazer o crescimento de micro-organismos e ação de insetos, né? É por isso que existe muitos ribeirinhos que as casas são todas estacas de madeiras, né? Exatamente. As populares palafitas, né? É tudo, Exato. é tudo estaca de madeira, né? Porque se está imerso constantemente, não tem problema nenhum, não pode ter o contato, né? Essa variação oxigênio, meio ambiente, aí começa a formar, é um ambiente ideal para a formação de micro-organismo que ataca a madeira e a ação do inseto também. Sim. Mas em beira do mar, coisa de cais, porto, assim, essas coisas, geralmente é estaca de madeira. Aí tem as estacas metálicas, né? São confeccionadas em perfis de aço laminado, né? Ou soldado, né? Aço laminado ou soldado. E quando eu uso uma ou outra, né? Acho que vai falar aqui, se não for falar, eu falo. As seções transversais, né, são mais diversas, né? Que você tem vários perfis, né? Perfil e... Né? Opa, escapou, né? Então, e o que acontece? Você aumenta a área, olha. Então, na hora que você crava a estaca, você tem uma área de contato maior com o solo, você aumenta a capacidade de suporte dessa estaca, né? Então, tem alguns cuidados, né? Em relação à corrosão do material, mas geralmente a gente já usa um aço, né? Que é anticorrosão, né? Que é anticorrosão. Essas estacas são indicadas para solos de ambientes não corrosivos e de elevada capacidade de carga. Vamos ver se eles vão falar que eu vou falar, acho que vai falar, né? Se ele não falou, por exemplo, eu acho que ele não fala aqui, não. O que acontece? Na hora que você crava a estaca metálica, ela causa menos vibração, porque a superfície é mais lisa, do que quando você crava a estaca de concreto, né? Então, de repente, você não quer incomodar tanto os vizinhos com as vibrações, as estacas metálicas provocam menos vibrações, né?
Então, uma das formas de você diminuir as vibrações é usando a estaca metálica, apesar dela ser mais cara, né? Mas uma das aplicações é essa mesmo, né? Eu achei que estivesse falando aqui, que provoca menos vibração, e é uma coisa meio óbvia, né, para a gente. Aqui, ó, as estacas metálicas sendo cravadas, né? Aqui o martelo, né? Isso desce assim. Eu tenho outros vídeos também, mas ia ficar uma aula de 200 slides, né? Então ela desce assim como se estivesse afundando com o dedo, né? Com o dedo, né? É impressionante. Então também aqui, ó, além das estacas cravadas, né? Que nós vimos a madeira, a metálica e a concreto, existe a estaca mega, né? Essa estaca médica eu só usei uma vez também dentro do Shopping Center Norte, né? Eu usei uma estaca mega lá dentro de um restaurante lá dentro, que é uma estaca de reação. Oi? Não, Fala. Center Norte, eu gosto desse shopping. Que é uma estaca prensada, né? De reação, né? Eu tenho até uma foto, acho. Vocês vão entender o que é isso. Ó. Esse tipo de estaca é comumente utilizada como reforço para a fundação, uma fundação já existente, né? E com o objetivo de aumentar a capacidade de carga e correção de manifestação patológica. Aqui na ilustração vocês vão entender, ó, tá vendo? Ó? Aqui está a estaca, ó, mega. Ó. Então, aqui está a minha estrutura que eu quero corrigir. Então, eu vou aplicando, tem um êmbolo aqui, ó, que vai cravando a estaca e vai colocando a estrutura na posição. Né? Aqui é a estaca mega, né? Então, mas ela dá reação, ela vai aplicando essa força aqui, ó, né? Ela vai subindo, né? Corrigindo a tua estrutura e vai ao passo que ela vai também cravando é um micro estaca, né? São micro estacas pequenas. Você vai colocando uma em cima da outra e aplicando o ar comprimido aqui ou o óleo, né? Entendeu? Fazendo a reação aí, já em cima de uma estrutura pré-existente. Agora vamos falar as estacas. Agora sobre as. Nós vimos as pré-moldadas, né? Agora tem as moldadas em loco. São muito utilizadas em centros urbanos por gerarem pouco ou nenhuma vibração. Você só faz a escavação, joga o concreto e a armadura se for necessário, né? Por gerarem pouco ou nenhuma vibração, permitirem a inspeção do solo. Enquanto você vai cavando, você já vai confirmando a sondagem que foi realizada, né? Você vai fazendo, ó, aqui é areia, aqui aí começou a argila, confere lá com a sondagem lá o perfil do solo para ver se realmente está batendo, né? E atravessarem, permitirem a inspeção do solo e atravessarem as camadas mais resistentes que as estacas cravadas, né? Então vai atravessando as camadas mais resistentes. Porém, com desvantagem, tem-se a dificuldade e uma pequeno controle tecnológico no processo de execução, principalmente naqueles tipos mais simples, como a Strauss, né? A estaca Strauss, que nós vamos falar, e a broca, né? Aquelas brocas que faz contrado, ou seja, para baixa carga, né? Faz até 3 metros, joga, o solo é bom, então pá, faz uma coisa bem simples mesmo, não dá problema também. Outro aspecto importante é que a execução em solos abaixo do lençol freado, do nível d'água, né, requer alguns cuidados específicos, né? Nós vamos ver aí. Tem que tomar cuidado com essa água, né? Então, em muitas situações, você crava um tubo de aço, né? Você crava um tubo de aço, você isola a água da sua escavação. Na verdade, né? E é isso que se faz. Na verdade, é exatamente isso que se faz.
As estacas escavadas podem ser executadas com trado manual ou mecanizado. Aqui está, né? Trado manual. Vai rodando o negócio que nem abrir um vinho, né? Um saca-rolha, né? E aqui está o cidadão com trado manual. Boa especificação, saca-rolho humano. Um vinho, né? Nada como um bom vinho, né, professor? É verdade, viu? As estacas do tipo broca, né? Que você já acho que ouve muito falar, são amplamente utilizadas em projetos de pequenas edificações envolvendo cargas menores, né? Para fazer uma residência térrea, dá para usar essa broca, que é exatamente isso aqui, ó, pessoal. Faz a escavação até 2, 3 metros, concreto, e põe uma armadurinha de espera para fazer a conexão com os pilares que estão descendo. As estacas são executadas por um trado de 15 a 25 centímetros de diâmetro, né? Com profundidade até 6 metros, né? Mas aí já começa a entrar a escavação mecanizada, porque não dá para um homem cavar, né? 3 metros, 6 metros na mão é bem difícil, né? Então, até a manual, até uns 3 metros dá. Verdade. Para a execução delas, primeiramente é realizado o furo com o trado manual até a profundidade requerida em projeto. Na sequência, por meio de um pilão, o fundo é compactado, né? Um pilão é um soquete, né? O concreto é lançado e adensado e colocam-se, como eu disse, as esperas dos pilares. E abre um buraco, né? Falando português mesmo, né? Com o trado, faz a escavação, o diâmetro do trado de 15 a 25, depois dá uma compactada no fundo com o pilão, lança-se o concreto e põe uma espera de armadura. A maioria das residências, das edificações térreas, são feitas assim, pessoal. Quando há necessidade de diâmetros e profundidades maiores, trados mecanizados sem fluidos estabilizantes são utilizados para execução do furo, né? Sem fluido estabilizante, nós vamos ver que é um material que tem origem em rocha vulcânica, que ele impermeabiliza. Eu acho que vocês já até viram por aí em alguns taludes aí com problema de desmoronamento. Né, isso daí dá uma impermeabilizada, uma segurada para não deixar ocorrer o É como desmoronamento. se fosse um chapisco, né? É, exatamente. Então você já viu, né? Já vi. É como se fosse um chapisco, exatamente. É. Essas estacas são amplamente utilizadas para obras de pequeno e médio porte, né? Alcançam em média 20 metros de profundidade quando é o trado manual, né? E os diâmetros, quando é o trado mecanizado. E os diâmetros é de 0,25 a 1 metro, mas só podem ser utilizados acima do nível d'água, senão não dá, né? Aí vai virar um poço, né? 1 metro é bastante, né, professor? É um poço, né? É um poço. Pocinho, né? Um pocinho. Para obras de grande porte, né? As estacas escavadas, ó, estamos em obras de grande porte, ó. Ali nós estávamos em obras de pequeno porte. As estacas escavadas podem ser executadas abaixo do nível da água, com o auxílio daqueles estabilizantes, podendo ser lama bentonítica ou um polímero, que é a lama bentonítica é aquela que você viu lá, que parece um chapisco projetado. Então, agora entramos nas estacas Frank, ó. O que é a estaca Frank, ó? É uma estaca escavada, né? São executados a partir da cravação, é cavado, né? Só que é lançado, crava-se um tubo de ponta fechada. Você faz a cravação de um tubo de ponta fechada, né? Elas têm grande área de base, né?
superfície lateral muito rugosa e podem ser executadas em grandes profundidades, inclusive abaixo do lençol freático. O Frank é um engenheiro carioca aqui na década de 1940, né? Mais ou menos, 30, ele inventou esse processo, né? Para poder fazer as fundações em lugares com lençol freático alto. Eu acho que eu tenho ali alguma coisa que mostra. Tem. Ó, o processo construtivo da estaca Frank está e nele o concreto, ó, vai sendo apiloado até atingir uma determinada profundidade, né? Vamos ver aqui. Acho que a imagem é melhor do que ficar lendo. Aí vai fazer a estaca Frank, ó. Tá cravando um tubo, tá vendo que é um tubo aqui, ó, que a ponta fechada, ó. Isso a gente também vê bastante, quer dizer, eu já vi bastante obra, né? Ele vai comprimindo o solo até encontrar uma estabilidade, né? E daí ele vira um bulbo na ponta, tá vendo? Que vira um bulbo aqui, ó. Entendi. Agora põe a Condensou armadura e toda a lança. terra. Oi? Comprimiu toda a terra lá embaixo, Comprimiu todo o toda a terra, solo. aumentou a compressão. Aí joga o concreto, né? Quer ver, ó? O tubo está descendo junto, então na hora que ele crava o tubo, ele já não deixa a água interferir no processo, né? A água já não interfere mais no processo. Daí achou um solo resistente que ele calculou pela sondagem, né? Coloca a armadura, lança o concreto. Observa que depois retira o tubo, tá? Entendeu? O tubo é Verdade, eu vi. retirado, o tubo é retirado e daí ele fica com a parede toda rugosa, né? O concreto ele vai penetrar no solo ali, deixando a parede toda rugosa. Então aqui tem essa, tá lá no livro didático de vocês essa representação aqui, né? Só que eu acho que está meio aqui confundindo, está lembrando muito o Essa tubulão. parece, Tá? Eu acho que não sei, acho que deve estar errado lá. Está lembrando muito o tubulão, né? Mas é o com que está lá. essa Aqui a tração diferença. aí manual. Então, ó. Então aqui a única diferença é que ele pôs essa camisa aqui, ó. Tá vendo? O anel que não tem no Ah, tubulão. verdade. Então pode ser isso, mas não tem essa questão do homem descer lá, não tem isso, né? Na estaca Frank não tem isso. Acho que de repente precisa fazer um pequeno acerto lá no livro, porque não é assim. Não tem esse bulbo, Então, essa eu acho câmara que aqui. a parte que eu li lá, eu acho que eles com o violão, eles estão fazendo, eles colocaram esse perfil de lado, esse cano para tentar dar uma segurança, mas eu não sei se é realmente isso, né? Não é, eu acho que eles Depois, chamaram de depois da Frank. descoberta do Frank, não É, sei. a única diferença é que ele colocou essa camisa, esse anel de aço aqui, né? Mas não tem essa escavação aqui, né? Como é que é? Não dá. Agora nós vimos a Frank, agora nós estamos na Strack Strauss. Essa também é uma das mais utilizadas aí, viu? Só que faz uma lamaceira horrível na obra, porque ele usa muito água, né? A Strack Strauss, né, gera pouca vibração, se inicia com a abertura do furo com profundidade de 1 a 2 metros, né? Faz primeiro um furo. Essa daí eu tenho uma filmagem fazendo uma estaca, mas dura uns 10 minutos, né? Então eu não deu para colocar aqui. Fica tranquilo, professor. Com o vídeo a gente procura pelo nome das estacas e dá uma procurada nos vídeos aí. Tá. Boa ideia. Tá. Na sequência, um tubo dentado é colocado e o furo é executado, né? Utilizando-se uma piteira, né, para perfuração. Né? Eu tenho, acho que uma imagem aí, aqui.
Tá vendo aqui, ó? Tem esse tripé, olha, e vai fazendo, tem a escavação Já vi isso daí manual, também. né? Já viu também? Então, mas você vê, é uma Já. coisa bem manual já, né? Sim. E é com água, vai jogando água direto. Fica uma lamaceira horrível na obra, horrível. Horrível. Vai jogando água, vai tirando aqui, essa piteira, ela é uma concha, assim, ó, né? Ela, vamos dizer, ela é uma concha, assim, na hora que tem unida aqui, mas não, e tem uma abertura aqui, ó. Na hora que crava, joga, né? O que acontece? Cai a terra aqui para dentro. Daí a pessoa puxa, retira a terra, entendeu? E vai cavando Nossa. assim. Ô, professor, mas a utilização desses materiais manuais é a questão mais do custo, não é? A questão, essa daqui é a mais utilizada no Brasil, a É, estaca Strauss. é Você verdade, eu pula, já vi uma obra, fica tudo aguaçado mesmo, tudo é uma lamaçado. barreira só, né? Uma barreira horrível. Bota tudo, sai com uns pedação de terra. Não é. Se você quer levar teu cliente para ver a obra, não leva no dia que está tendo a estaca Não, Strauss. senão Você ele vai vai levar um susto. sujar o teu cliente inteiro. E usa muita água. Olha o tambor para jogar água aqui, tá vendo? Para ir amolecendo o solo, né? E não tem aquela, né? O professor, mas a precisão e a demora para ela não é mais demorada com esse método? Não, é mais demorada, sim, sem dúvida é mais demorada. Mas Eu não mas é o entendo preço, essa né? questão do custo-benefício, né? Vai entender. Cada Então, obra é uma obra. não é que tem algumas situações que você está tão perto do teu vizinho para fazer uma fundação que você não vai conseguir cravar estaca nenhuma, você não tem acesso com equipamento bate-estaca, Entendi. Que vai então daí você conseguir tem que, entrar no local. daí Tem você vai ter todas que, essas questões, né? daí você vai ter que começar a usar essas cravadas no local, essas escavadas no local, né? Escavadas Entendi. em loco lá, não tem jeito, né? Então vai também, ó, pessoal, tem a estaca hélice contínua, né? Que você vê nos prédios, aquele saca-rolha enorme que você vê nos guindastes, né? Ela é realizada a partir de um trado helicoidal contínuo, né? Que nós vimos no vídeo inicial, né? O processo é, após o trado atingir a profundidade requerida em projeto, né, já realiza a injeção do concreto na hora, né? Por uma haste localizada no centro do trado, conforme o trado vai sendo retirado, né? E já vai fazendo a injeção de concreto. Tudo ao mesmo junto. E em sequência a armadura é posicionada, né? Aqui, olha, tem na apostila também, né? Essa ilustração, né, do hélice contínuo aqui, né? A hélice vai lá cravando, né? E a concretagem, né? E a colocação da armadura, tá? Esse tipo de estaca apresenta grandes vantagens por não provocar a famosa vibração durante sua instalação, sendo, portanto, muito usada nos centros urbanos. E você vê mesmo, os prédios Sim. hoje a maioria, né, é a helicoidal. E também porque ele atinge grandes profundidades, o que dá elevada carga na estaca, né? Ela suporta grandes cargas, né? Além disso, né, a hélice contínua é completamente monitorada, né, toda digitalizada, que você vai acompanhando a profundidade, né? Tem um melhor controle de qualidade, né? E ela pode escavar de 1,5 metro, ó, com quase 39 metros de profundidade, quer dizer, atinge o carregamento quase necessário. Sim, porque diz que lá é até 30, né? Você vai até Né? 39. Uhum. Ó, tem a desvantagem, qual que vocês acham que é? Elevado custo. Né? O custo de sua aplicação deverá ser bem avaliado. Ele é rápido, né? Bem rápido mesmo. Imagina, você já faz a abertura,
já faz a concretar, já vai tirando, né, a hélice da escavação e já vai injetando o concreto, né? Quer dizer, ela é bem rápida mesmo. Então, temos uma observação antes do nosso encerramento aqui, ó. É importante ressaltar que se você for o responsável técnico pela execução da obra, deverá conferir com cuidado a locação das fundações, pois se ela for realizada fora dos pontos de projeto, isso impactará em toda a edificação, causando diversos problemas, né? Colocou a estaca fora do lugar, você vai mexer em toda a estrutura, vai começar a aparecer esforços secundários. Se tiver que mexer na arquitetura, eventualmente vai ter que mexer em ambientes, e eu acho que o cliente não ficará nada satisfeito com um problema desse. Professor, Oi. eu acho que o leque é bem grande aí de responsável técnico, né? São vários ali, né? Engenheiro, arquiteto. O arquiteto ele tem a mesma responsabilidade que o engenheiro, né? O arquiteto pode fazer fundação, pode fazer tudo. Não tem limitações na, na, nas responsabilidades do engenheiro e do arquiteto. Mesma coisa. Ele vai ter que ser o responsável também, né? O que se tem é mais engenheiros trabalhando com fundações e se tem mais arquitetos trabalhando com projetos arquitetônicos. Tem mais ou menos né, uma divisão. Né? Mas quando você está na obra, você como arquiteto, isso daqui é ponto inicial, porque senão como que você vai desenvolver o projeto? Não, Como que ponto você inicial. vai Entender o que desenhar acontece, né? e as estruturas também. Às vezes você quer um pilar de um jeito, mas se você não souber os esforços que ele vai acarretar na sua fundação, você não sabe se você vai poder colocar ele ali. Sim, não, isso não. Tem, por isso que vocês têm aula disso. Vocês têm aula disso, vocês precisam saber. Eu gosto da aula assim de estrutura, de como acontece na obra. Eu acho que é o passo inicial para você Conceber poder uma entender coisa os mais perto materiais. da realidade, né? Sim, Que é com diferente certeza. você ser contratado para fazer uma coisa como o MASP, né? Que é uma coisa totalmente fora Sim, do cotidiano nosso, né? E uma coisa é verdade. você fazer uma casa totalmente dentro do cotidiano, né? Sim, verdade. Daí você tem que saber, né? Não você vai usar mais um conhecimento independente muito da tecnologia, vai criar, né? Você vai Verdade. criar a criação essencial, né? Eu trabalhei durante uns 5, 6 anos numa construtora, mas eu era parte de RH. Ah, Mas eu, quando tinha oportunidade, acabava querendo não indo nas obras. Então, conheci muito a parte operacional, assim. não, interessante. Isso é uma experiência boa que você tem que vai te ajudar muito, né? Lá era um escritório de engenharia, então a gente tinha contato com a arquitetura, na questão de projetos, mas eu também às vezes ia na obra, né? E é Entendi. bem interessante como que você se desenvolve, mas quando você está na obra, qual que é o processo que é feito? Aham. Não, você vai entendendo, né? Você já vai ter você vai estar mais à frente, né? Nessa parte de entender a execução, de gerenciar uma obra, acompanhar o que você tem que Sim, vistoriar, né? Tem que acompanhar tudo a obra. Então, por hoje é isso, acho. Isso é hoje mesmo. Certo, pessoal? show, hein, professor? Conteúdo, hein? Seu 100 slides, ó, foi que foi. Foi meio rápido, né? Porque agora eu tenho aula ainda de sistemas estruturais 4, né? Nó, Já invadi, uma são aula, 5 para as 9, então. era para ter começado 15 para as 9. Mas eu não ia parar uma aula dessa na metade, nem dá, né? Então, pessoal, fiquem Tá. com Deus aí. Tchau, professor. Boa Estamos à noite. Boa disposição, aula. precisando de alguma coisa, estou à disposição aí, tá Deixa eu bom? fazer só uma pergunta bem rápida. Então, vamos lá, Robson. Não ficou claro qual que vai ser o dia exato da prova, com aquilo que o senhor mandou. E só queria perguntar se a matéria do senhor ela é DIB, não é? DIB.
Ah, então é só identificar isso. É A só outra, identificar. tá, a outra questão, já parou de gravar, né, ou não? Não, tá gravando. Quer que para? Acho que é Vou bom, parar aqui. é bom. Parar. Uma boa noite a todos.